Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina a graça desse novo dia. Eu gosto de pensar cada novo dia como um presente de Deus, como uma nova possibilidade para que a gente possa renovar a nossa esperança, a nossa fé, o nosso amor a Deus. Cada novo dia como uma folha em branco que Deus me dá para que eu possa reescrever uma nova história. Cada novo dia como uma possibilidade de crescer, de amadurecer, de progredir na nossa intimidade com Deus. Então, não perca essa oportunidade. Hoje a igreja celebra a festa de São Tiago Apóstolo. Abramos o coração a essa santa liturgia e que você possa prestar bastante atenção a essa palavra. Depois você pode curtir, comentar, compartilhar, que assim você também se torna missionário, missionária junto comigo. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 20, do versículo 20 até o versículo 28. Mateus capítulo 20, do versículo 20 até o versículo 28, que diz assim: Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que esses meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm o poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, uma mãe muito bem intencionada, ela chega para Jesus e apresenta os seus dois filhos ali com a intenção, com um pedido. Parece que aqui esses dois discípulos foram ali juntos e diz assim: a gente não tem coragem, mas a senhora pedindo, ele pode conceder. Nós sabemos que eram dois irmãos e Jesus deu o apelido de Boanerges, filhos do trovão, Tiago e João. Por que receberam esse apelido de Jesus? Porque tinham um temperamento fortíssimo, né? Tinha um temperamento forte. E a gente vai ver em algumas passagens do Evangelho, por exemplo, naquela que eles foram até os samaritanos e os samaritanos não os receberam, e eles chegaram para Jesus e disseram: O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu? Né? Ele resolveu tudo na força do grito. E Jesus, ele vê a boa intenção do coração daquela mãe e fala diretamente para eles: Vocês vão beber o cálice que eu vou beber? Ou seja, dar a vida? E eles disseram sim. Jesus confirma, sim. Porém, não cabe a mim. Mas um detalhe interessante desse evangelho de hoje
é a postura não somente desses 2 discípulos, mas dos outros 10. Disse que os outros 10, quando ouviram isso, essa conversa, esse desejo da mãe, mas na verdade dos 2 discípulos aqui, de terem lugares de honra, de glória, de destaque no reino dos céus, os outros ficaram irritados. E por que ficaram irritados? Diz aqui, né? Eles ficaram irritados, porque também eles queriam. Eles também queriam esses lugares de honra, de destaque. Porque quem aqui não gosta de um like? Quem aqui não gosta de um elogio, de um aplauso, de um reconhecimento? Hoje nós vivemos nessa sociedade do espetáculo, onde cada um quer sempre o primeiro lugar. Cada um quer se destacar mais que o outro sempre. Jesus aproveita aquela ocasião, pedido daquela mãe, a intenção dos 2 irmãos, até mesmo, né, a irritação dos outros 10, para dar um grande ensinamento. E qual é o ensinamento que Jesus dá? Segundo a sua lógica. Ele diz, olha, no mundo, a mentalidade mundana, a lógica mundana é que vocês precisam cada vez mais estar em destaque, lutar pelos primeiros lugares, nem que para isso você tem que se corromper, nem que para isso você tem que puxar o tapete um do outro, como muitas vezes acontece nas famílias, acontece nas empresas, acontece até mesmo entre as pastorais, infelizmente. Jesus está dizendo, entre vocês não pode ser assim. Pelo menos vocês, que são meus discípulos, que são meus seguidores, entre vocês não pode ser assim. E aí Jesus diz, querem, de fato, serem meus seguidores, serem cristãos, um outro Cristo no mundo? Pois, para começar bem, vocês precisam aprender o servir. Porque Jesus, Mestre e Senhor, o que ele fez na última ceia? Ele se inclinou para lavar os pés dos seus discípulos. E depois de terminar, o que ele disse? Viram o que eu fiz? Vocês me chamam Mestre e Senhor, e eu sou de fato. Pois eu servi a vocês, agora vocês precisam servir uns aos outros. A lógica do Mestre é o amor e o serviço. Se eu sou um padre, o meu sacerdócio é para servir. Se eu sou um frade, se eu sou um religioso, se eu sou um consagrado, é para servir. Se eu ocupo algum cargo, alguma função, algum serviço na igreja, alguma pastoral, alguma coordenação, é para servir. Aquilo não pode ser um pedestal para que eu possa exaltar o meu próprio ego, a minha autorreferencialidade. Não, é para servir. Eu não posso usar o dom que Deus me deu para poder me exaltar, mas para exaltá-lo. A lógica do servir. É tão difícil, né? Às vezes a gente quer muito mais ser servido do que servir. Porém, esse é o caminho que Jesus está dizendo. Se a gente quiser ser grande, se nós quisermos ser grandes aos olhos de Deus, o caminho é o serviço e o amor. O serviço e o amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.